Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito boa noite para vocês, ou boa tarde, ou bom dia. Não sei exatamente em que horário você não vai assistir esse vídeo, mas só de estar aqui, muito obrigada por estar aqui, por estar assistindo a orientação, tá? Eu fico muito feliz com a sua participação. Meu nome é Cintia Rúpulo, né? Como vocês já sabem, sou orientadora aqui do Polo de Jundiaí, Cajamar e Cabreúva, certo? Como já falei no vídeo anterior que vocês receberam, vou estar afastada por uns dias aí, mas nem por isso vou deixar de trazer a nossa orientação, vou deixar de trazer um material bacana para vocês, vou deixar de trazer aí um norte para vocês seguirem enquanto eu não estiver aí presencialmente no polo, tá? Então saibam que independente de eu estar fisicamente aqui no polo ou não, vocês terão toda essa orientação que eu acho extremamente importante, principalmente para quem cursa o EAD, que a gente sabe aí as dificuldades que é enfrentar um curso EAD. Mas saibam que estou aqui sempre que vocês precisarem, tanto na minha ausência, vai ter toda uma galera, uma equipe aqui que vai estar ajudando vocês também, tá, pessoal? Então, não sofram aí sozinhos, venham sofrer com a gente aqui, que as meninas também vão estar aqui orientando vocês, vão estar ajudando também tudo que precisar, tá bom? Bom, vou deixar alguns vídeos gravados, então hoje especificamente vou estar falando sobre a primeira semana de aula, certo? A primeira semana de aula ela vai cair aí dia 2, quarta-feira, que vai ser feriado, inclusive, então eu tô gravando esse vídeo antes para estar mandando para que vocês realmente não fiquem sem material para estudar e saibam o que tem que fazer aí durante o período que eu vou ficar fora, certo? Então, pessoal, vamos falar aí um pouquinho sobre a primeira semana e vou estar enviando outros vídeos para vocês também toda semana para falar principalmente da aula da semana, belezinha? Então, bora lá, que a gente tem bastante coisa para conversar. Vou estar usando, então, o RU da nossa amiga Ju. Ju, beijo pra você, tá? Vamos lá, pessoal. Primeira semana de aula. O que nós temos que fazer? O que é a primeira semana de aula? Se você é um aluno novo, um aluno que começou agora com a gente e já assistiu aí o nosso vídeo da aula inaugural, é importante que você entenda essa dinâmica de primeira semana de aula, segunda semana de aula, terceira semana de aula e assim vai, tá? E o mais importante é que vocês entendam sobre o nosso processo pedagógico, onde fala que nós dividimos o ano em 4 módulos e que cada módulo ele tem aí 2 fases, tá? E para que é importante entender essa estrutura? Para que vocês cheguem nesse momento do curso e saibam que vocês estão no último módulo do ano. Cíntia, mas eu comecei agora. Eu estou perdendo alguma coisa? Não, pessoal, tá? Aqui na Uninter vocês, independente de qual módulo vocês entrarem, vocês sempre vão estar entrando no módulo introdutório e aí gradativamente vocês vão estar aumentando de nível, né? Conforme aí vocês consigam as aprovações e conforme vocês vão finalizando o curso de vocês, tá? Então, se você é um aluno novo e ainda não conseguiu pegar a fundo aí essa parte de estrutural, fica tranquilo que você vai adquirindo aos poucos, tá? Mas é importante participar das orientações, é importante assistir os vídeos, para sempre estar entendendo numa totalidade o que deve ser feito e o que é a obrigação do aluno durante aquela semana perante o curso dele, certo? Porque essa obrigação ela não é efetivamente comigo, não é com a Uninter, é com você, aluno, é com você que está aqui, é com você que está buscando aí uma graduação, que está buscando um curso, que está buscando melhorar aí profissionalmente, certo? Então, esse compromisso, ele tem que ser primeiramente com você, para que tudo isso aqui funcione de uma maneira bem bacana, tá? Então, vamos estar falando um pouquinho aí do módulo, vamos estar falando o que deve ser feito nessa primeira semana e como deve ser feito. Bom, estamos aí no módulo C, fase 2. Isso quer dizer que nós estamos no último módulo do ano. Isso quer dizer que as nossas férias estão próximas, né? Aquele momento esperado aí por todos vocês tá chegando, que são as férias, né? Confesso que eu também tô bem ansiosa para as minhas férias, mas antes disso a gente tem ainda um compromisso de entregar aí
esse último módulo, tá? Só para que vocês entendam, esse módulo C fase 2, ele iniciou no dia 31/10 e ele vai até o dia 10/12. Depois dessa data, vocês vão ter provas e tudo mais que a gente vai falar aí ao longo das orientações. Mas o que vocês têm que entender é que dentro desse módulo, vocês têm fases, e nós estamos na fase 2, e que cada fase vocês têm aí 2 disciplinas para estarem cursando paralelamente, ou seja, vocês terão que fazer elas ao mesmo tempo, não fazer uma e deixar a outra, ou não dá para fazer a outra e deixar a outra, porque vocês vão acabar se atrapalhando. Por isso que é importante fazer o planejamento semanal, por isso que é importante participar das lives, porque a gente vai criando aí uma rotina de estudos juntamente com vocês, para que vocês não fiquem perdidos ao ponto de não saber o que fazer, tá? Então isso é muito importante para o andamento, para o bom andamento do curso de vocês, belezinha? Então tá bom. Dentro do módulo que vocês estão, normalmente vocês têm 2 disciplinas obrigatórias. No caso da nossa amiga Ju, as disciplinas do módulo são as disciplinas de Educação e Trabalho e a de Libras. Essas 2 disciplinas são as disciplinas obrigatórias do módulo nesse momento, tá? Fora isso, ela também tem 2 atividades extensionistas que não vêm ao caso nesse momento, porque ela tem uma data bem maior para entregar, então ela não precisa ficar se preocupando em 4 disciplinas dentro desse período, mas apenas as 2 mesmo, que são as disciplinas obrigatórias. Essas 2 atividades acadêmicas, nós vamos falar em um outro momento, mas fiquem tranquilos que o tempo de entrega também é bem vasto, tá? Então, focando aí nas disciplinas do módulo, que são 2 disciplinas do módulo, vocês terão aí que entrar efetivamente dentro da disciplina e lá na aula 1, então vamos utilizar o modelo da Ju, a disciplina de Educação e Trabalho, na semana do dia 31 ao dia ao dia 6, que é domingo. A Ju, ela vai ter que acessar pelo menos a aula 1 da disciplina de Educação e Trabalho e a aula 1 da disciplina de Libras, ok? Acessando aí uma das disciplinas, ela vai vir aqui na aula 1. Cíntia, mas e se eu tiver um tempo maior, eu posso ir adiantando a aula 2? Pode sim. É o que eu sempre falo para os meus alunos. O importante é vocês ou estarem comigo no mesmo momento, ou pode estar à frente, não tem problema nenhum. O que não indico é que vocês fiquem atrasados, ou seja, fiquem atrás, tá? Do que a gente está trabalhando aqui na semana. E o importante também é que vocês entendam que a aula 1 corresponde ao período do dia 31/10 ao dia 6/11, tá? Se a gente for separando semana por semana, vocês conseguem entender essa rotina de estudos e as coisas começam a caminhar de uma forma mais tranquila, tá? Então, essa é a primeira orientação que eu já deixo. Separem, estudem semanalmente, tá? Porque isso é benéfico tanto para a forma de saber organizar o que ter para fazer, tanto na parte didática de vocês. Por quê? Quando o aluno estuda toda semana, ele consegue estar guardando mais informações, ele tem mais tempo para estudar, ele vai estar com a cabeça mais tranquila, para que realmente vocês consigam prestar atenção no conteúdo de uma forma geral, tá? Então, é todo um processo pensado exatamente para fazer com que esse ensino-aprendizado aconteça da melhor forma, tá? Então, eu fico batendo nessa tecla, porque realmente quem segue esse planejamento dá super certo e consegue aí fazer vários cursos no sistema EAD. O detalhe é só vocês pegarem o jeito. Depois que pegou o jeito, aí o céu é o limite para vocês. Beleza? Então vamos lá. Então, vamos supor que a gente está fazendo aí a disciplina de Educação e Trabalho e vamos estudar ainda essa semana. Lembrando que amanhã, dia 2, feriado, estou gravando esse vídeo aí dia 1, tá? E vocês têm ainda até o dia 6 para fazer a aula 1 de cada uma das disciplinas, ok? Então, clicando lá na aula 1,
a gente vai clicar em rota de aprendizagem, iniciar. E aqui começa um processo de como estudar, tá? Esse layout das disciplinas de educação e trabalho é um layout novo, certo? Pode ser que em algumas disciplinas vocês tenham um layout diferente, tá? Mas isso não interfere, principalmente na área da educação, não interfere no ensino-aprendizado, não interfere no conteúdo que vai ser disponibilizado para vocês, certo? Então, fiquem bem tranquilos quanto a isso. O layout não muda conteúdo, ele pode atualizar algumas coisas, mas a qualidade do conteúdo continua a mesma, certo? Entrou aqui, qual que é a dinâmica que eu falo para vocês? Qual é a receita do bolo que a gente sempre bate na mesma tecla, dizendo o que tem que ser feito, quais são as obrigações do aluno na hora de efetivamente estudar. Esse aluno, ele tem que seguir aí uma receitinha que a gente chama aqui de receita do bolo. Ele tem que fazer as leituras, ele tem que assistir às videoaulas e ele tem que fazer anotações. Esses são os 3 pilares para que o aluno se dê bem no estudo à distância, tá? Então, primeira coisa que eu indico é que o aluno vá lá, nesse caso, nesse layout, vai clicar em aula, tá? E então vai clicar aqui no vídeo aula completa. Clicou na vídeo aula completa, normalmente, tá? Uma aula da Uninter, ela corresponde a 50 minutos de aula, certo? Essa aqui, ela tem 55, então vamos dizer que é de 50 a 60 minutos de aula, certo? Cíntia, e aí? Eu só assisto a aula e lavo a louça, limpo a casa? Não indico, tá? Não indico por quê? Nesse momento em que você vai fazer a sua aula, o que eu indico? Pega um papel, pega uma caneta, pega o seu caderno. É extremamente importante que o aluno, independente de estar estudando presencial ou EAD, tenha o caderno da disciplina, tá? Porque você, aluno, tem que fazer aí o segundo passo dessa receita do bolo, que é a anotação. Quando a gente escuta e anota, a gente está aprendendo 2 vezes. Então, é importante que você realmente tire aí pelo menos 2 horas para estudar cada uma das disciplinas. Eu falo pelo menos, tá, pessoal? Por quê? 1 hora é só para você fazer a videoaula, certo? E a outra 1 hora é para você aí fazer as leituras obrigatórias, certo? Então, assista essa videoaula, deixa ela rolando e vai anotando as coisas mais importantes que você julga dentro do que o professor for trazer para vocês. Cíntia, mas eu não consigo decifrar o que é importante e o que não é. Esse ouvido, né, treinar esse ouvido, a gente acaba treinando o ouvido por repetição, ou seja, quanto mais você fizer dessa forma, mais você vai estar treinando o seu ouvido para estar entendendo o que é importante e o que não é. Nesse primeiro momento, vai anotando aquilo que você acha que é importante, tá? Porque isso ajuda na fixação, isso ajuda na escrita, isso ajuda você a compreender melhor as palavras e o que está sendo dito, ok? Então, põe esse vídeo para rodar, pega o seu caderno, a sua caneta e vai anotando o que você achar pertinente e importante, tá? Faça tópico, faça resumo, faz aí do jeito que você realmente achar que tá rolando para você. Feito isso, terminou de assistir essa videoaula, fez as suas anotações, a gente vai voltar lá e vamos clicar no texto da aula, certo? Esse material, ele é disponibilizado tanto, deixa eu ver se, aqui, opções de texto e versão em PDF. Então, se você é um aluno que gosta de imprimir, tá? Você consegue imprimir tranquilamente essa leitura complementar. Elas são 24 páginas e você pode estar imprimindo. Ou você faz a leitura aqui dentro do seu próprio aula. Fez essa leitura, pessoal, faz um resumo da leitura, certo? Isso garante também um melhor aproveitamento aí do seu texto, aproveitar melhor o seu tempo e fixar aí as ideias. Você vai sair dessa aula com esse sentimento de realmente
agregou alguma coisa. Então, por que a gente apenas não faz a aula e parte para a próxima? Porque dessa forma, vocês não vão estar conseguindo tirar o máximo de proveito do curso de vocês. Então, assistir a aula, anotar, fazer leitura complementar e fazer o resumo. Isso tudo são ferramentas que a gente traz para que você fixe o conteúdo, para que você saia da aula com o sentimento de realmente agregou alguma coisa e principalmente para que o ensino-aprendizado aconteça. Não é porque você está estudando à distância que você não vai ter o máximo de informação do curso que você se matriculou, certo, pessoal? Então isso é extremamente importante. Fazer uma leitura bacana, terminar essa leitura e fazer um resumo do que você leu, ou imprimir isso aí, fazer anotações em cima desse material que você terá que fazer a leitura, tá? Então isso é muito importante para realmente o crescimento de vocês dentro do curso e até mesmo aí a preparação para as atividades e avaliações que o seu curso pede, tá? Então, terminei de fazer aí a minha videoaula, fiz a anotação, terminei de fazer o texto da aula, fiz o meu resumo desse texto. Vai clicar aqui no livro, tá? E então você vai ter a opção de fazer a leitura desse livro online. Caso vocês queiram, pode vir aqui na Uninter, tá? Aqui na Uninter, a gente tem aí aquele armário de livros para doação. Pode ser que esse livro a gente tenha aqui, certo? Então, vem aqui na Uninter, vá na sua Uninter, tanto de Cabreúva, tanto de Cajamar, quanto aqui de Jundiaí, e peça para olhar, tá? O nosso armário de livros, para que então, caso você que não recebeu esse livro físico, tenha a oportunidade de fazer a leitura, caso você goste do livro físico. Se você é um aluno que não liga muito para o físico e consegue fazer a leitura de forma online, o que tem que ser feito nessa primeira semana dentro do livro? Ler pelo menos o capítulo 1 do livro correspondente à disciplina, tá? Esses livros, pessoal, são livros curtos, são livros de fácil interpretação, não são livros maçantes, ok? Então é importante que você, pelo menos, comece a fazer essa leitura. Cíntia, eu não tenho hábito de leitura, o que eu faço? Você vai pegar, vai botar o cronômetro no seu celular e então vai colocar ali 5 minutos. Nesses 5 minutos, você leia o que conseguir, terminou de fazer essa leitura, terminou esses 5 minutos, faz um pequeno resumo do que você leu e aí então, quiser continuar aí na próxima semana mais 5 minutos, mais para você pegar o jeito da leitura, isso também é uma ferramenta que ajuda a estimular o hábito de leitura, tá? Fazendo isso, você acaba criando um processo que ajuda aí nesse hábito, a criação do hábito de leitura, tá? Então, foi lá, fez a videoaula, anotou, fez a leitura do material da aula, do texto da aula, do material complementar, fez o seu resumo, leu pelo menos o capítulo do livro, terminou de fazer a aula da disciplina, a aula 1 da disciplina de Educação e Trabalho. Posso fechar, então eu volto para o AVA e faço aí a aula 1 da segunda disciplina obrigatória, que no caso da Ju é a disciplina de Libras. E aí a gente vai clicar na aula 1, rota de aprendizagem, iniciar. E fazer a mesma coisa dentro da aula 1 da disciplina B, por exemplo. A gente vai descer, vamos clicar lá em aulas, depois vamos clicar em vídeo aula completa, e aí vai fazer a mesma coisa. Vai deixar, nesse caso aqui são 46 minutos, vai deixar esse vídeo rolando, vai pegar o seu caderno na disciplina de Libras e vai fazer a anotação. Você coloca lá, bem bonitinho. Aula 1 da disciplina de Libras. Vídeo aula, e aí vai escrever o que você acha pertinente. Terminei de assistir, volto aqui e vou para o texto da aula. Posso, opção no texto, né? Então, ó, a mais. Tem até para você deixar ele maior, inclusive, tá? Então, aqui você vai deixar ele até maior, para ficar uma letra maior para vocês. Ou você pode imprimir, como vocês estão vendo aqui, tá? Terminou de fazer essa leitura,
faça um resumo. Então, vocês vão colocar lá no caderno de vocês. Resumo do texto da aula 1. E aí, coloca o resumo do texto da aula. Terminou de fazer a leitura do texto da aula, vai para o livro, tá? Que é o livro de Libras, que é a mesma situação. Caso vocês não recebam o livro fisicamente, vem aqui no polo, veja se a gente tem dentro do armário para doação, ou até mesmo na biblioteca para empréstimo, e faça a leitura desse livro. Estou na semana 1, faço a leitura do capítulo 1. Estou na semana 2, faço a leitura do capítulo da semana 2, e assim sucessivamente. Terminou de fazer aí a sua leitura, faz aí um resumo para então você conseguir compreender tudo que é necessário dentro da segunda disciplina. Fez isso, pessoal? Terminou as tarefas da semana 1. E aí, a nossa orientação, ela se encerra por aqui, porque a gente vai falar sobre a aula 2 no próximo vídeo. Mas dentro da aula 1, ou seja, dentro do processo de estudar, nada vai mudar. A única coisa que vai mudar é a semana de aula, tá? Então, essa semana, que é a semana do dia 31/10 ao dia 6/7, todos vocês fazendo a aula 1 de cada uma das disciplinas respectivas do seu curso, tá? Aí, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre a semana 2 de aula, que vai do dia 7 ao dia 13, certo? Então, quanto a essa primeira semana, essa é a orientação. Sigam aí, depois vocês vão me contando como que foi, tá? Se quiser até deixar embaixo desse vídeo aqui como que foi, se conseguiu fazer, o que conseguiu fazer, e vai medindo. Eu sou um aluno que não gosto de ler, mas eu tô tendo evolução, tá? Isso também ajuda bastante aí no seu processo de desenvolvimento, tá bom? Então, beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima orientação, que é a aula 2, tá? Pessoal, beijo, beijo, tchau, tchau.